Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula do nosso curso de teologia. Hoje vamos estudar sobre o livro de Provérbios. Ontem falamos sobre o livro de Salmos. Hoje vamos falar sobre o livro de Provérbios e vamos explorar esse livro, abordando aqui o seu contexto histórico, a sua autoria, seu propósito e as lições de sabedoria que podem ser aplicadas na vida cristã. Vamos lá, panorama do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele é atribuído ao rei Salomão. E não há contestação nesse sentido. Então, Salomão é conhecido por sua sabedoria. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, verso 29 ao 34, você vê isso. Além de Salomão, nós temos alguns capítulos que foram escritos por outros autores. Então, nós temos o capítulo 30 de Provérbios, que foi escrito por Agô. Nós temos o Provérbios 31, que é o rei Lemuel. Então, alguns provérbios, eles foram organizados por escribas do rei Ezequias, ok? Vamos pegar aqui, ó, Provérbios. Deixa eu pegar Provérbios aqui. Capítulo Provérbios 25:1. Estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então, capítulo 25, verso 1, nos traz essa informação, né? Que alguns desses provérbios foram compilados no período do rei Ezequias, ok? A compilação deste livro, de todos os provérbios, ele vai ser feita na sua totalidade entre o século V e o século X e o século IV antes de Cristo. Então, entre o ano 1000 até o ano 400 ali antes de Cristo, ok? Então, ele vai do reinado de Salomão até a atividade dos escribas de Ezequias, ok? Então, vamos lá. O estilo literário e a estrutura de Provérbios, ok? Ele pertence ao gênero da literatura sapiencial, composto de máximas curtas e práticas para a vida cotidiana. Então, nós estamos diante de um livro que vale muito a pena você ler ele no decorrer do ano algumas vezes. Gente, nós temos aqui algumas máximas que nós levamos para nossas vidas, que nos ajudam, e nos ajudam muito, muito. Está aí um livro para você ler. Está aí algumas máximas desse livro para você escrever, decorar e ajudar a nortear a sua vida. Como que esse livro é estruturado? Vamos lá. O capítulo 1, nós temos a introdução e o propósito. Nós vamos ver a apresentação do valor da sabedoria. O capítulo 1 até o capítulo 9, nós vamos ter também a exortação à sabedoria. Então, nós temos os conselhos de pai ao filho. Capítulo 10 ao 22, nós temos Provérbios de Salomão, princípios para uma vida sábia. 22 ao 24, nós temos os ditos dos sábios, então advertências e instruções. Provérbios adicionais de Salomão vão estar no capítulo 25 ao 29. Esses são que foram coletados pelo rei Ezequias. E vamos ter os provérbios de Agô e de Lemuel, que são reflexões sobre a vida e sobre o caráter, ok? Provérbios, o livro de Provérbios não são promessas absolutas, mas são princípios gerais para uma vida abençoada e reta diante de Deus. Vamos lá, sabedoria prática. Quando eu leio o livro de Provérbios, eu vejo que Salomão, porque a maior parte desse livro foi escrito por ele, são conselhos para a vida cotidiana. E eles são baseados em verdades divinas. Então, o capítulo 1 já começa nos mostrando isso. Então, o livro de Provérbios é um manual prático. Por isso que eu disse, leia esse livro várias vezes ao longo do ano. Ah, mas eu já li, não vou ler mais. Todo ano leia, todo ano leia. Porque é um manual prático para você ter uma vida sábia e reta diante de Deus. Então, se nós dermos ouvido aos conselhos aqui, as máximas
do livro de Provérbios, nós vamos evitar muitos problemas. Por exemplo, o livro de Provérbios, ele nos orienta a não ser fiadores. Pastor, quando que eu devo ser fiador? Quando você está disposto e você tem condição de que a pessoa que você foi fiador, ele não pagando a conta, você vai pagar ela feliz, sorrindo, com um sorriso no rosto. Eu não tenho condição de fazer isso, então não seja fiador. Então nós temos aqui a sabedoria. E como a sabedoria, ela é aqui ao longo deste livro, ela é exaltada e ela é colocada como um bem muito precioso. Então, a sabedoria na Bíblia, aqui, ela não é apenas conhecimento intelectual. Não é algo que você alcança dentro de uma sala de aula, não. Mas ela é uma habilidade para você viver com retidão. O livro de Tiago, o meio-irmão de Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer que nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto. E devemos pedir a Deus essa sabedoria, que Deus dá essa sabedoria livremente. E o livro de Provérbios fala dessa sabedoria. E ele vai nos ensinar como aplicar essa sabedoria, essas verdades de Deus nas nossas decisões diárias. Então, se eu tenho o livro de Provérbios, se eu estudo, meus irmãos, no meu dia a dia, na hora de tomar decisões, será tão fácil. Então, nós vamos ver que o objetivo desse livro é ensinar sobre sabedoria e disciplina. Esse livro, ele quer nos ajudar, ele quer dar prudência aos inexperientes. Ele quer instruir os jovens na justiça, na retidão, na equidade. Por exemplo, um exemplo-chave, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, a sabedoria bíblica não vem do intelecto humano, mas do temor ao Senhor e da prática da justiça. Temor do Senhor aqui não é medo, mas reverência ao Senhor. Eu gosto muito de Provérbios, o quanto que ele fala do temor do Senhor. Ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Então, o temor do Senhor não significa medo destrutivo, não, mas reverência e obediência. Um exemplo, Provérbios 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o temor do Senhor leva a uma vida longa e uma vida em paz. Provérbios 10, 27, Provérbios 19, 23. Ela nos dá sabedoria e discernimento, Provérbios 2, 6. Proteção contra o mal, Provérbios 2, verso 10 ao 15. Então, entenda, a verdadeira sabedoria, ela começa com um relacionamento reverente com Deus, com temor a Deus. Aí eu quero sabedoria. Ele começa nesse relacionamento de reverência a Deus. Ele começa com temor do Senhor. O livro de Provérbios, vamos falar de alguns temas principais. Vamos lá. Ele fala de relacionamento, ele fala de vida comunitária. Então ele fala da importância, por exemplo, no capítulo 17, verso 17, ele fala da amizade. Então aqui, ó, verso 17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Então, ele traz sobre isso, para mim e para você, sobre a importância da amizade. Se eu te perguntar, você tem amigos, mas amigo de verdade, se você ligar agora e precisar dele, ele para tudo para te ajudar? O Provérbios está nos mostrando a importância da amizade. Ele vai nos falar também sobre o valor de quem controla a língua, da língua controlada. Ele vai dizer que palavras sábias trazem vida. Capítulo 15, eu estou pertinho aqui, verso 1. Ó. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quantas brigas acontecem dentro de casa? Marido, mulher, pais e filhos. Se o verso 1 fosse colocado em prática aqui, evitaria tanto esses problemas. Por exemplo, a gente vai no capítulo 6, versos 6 a 11, e fala sobre a necessidade de trabalhar com diligência e evitar a preguiça.
Olha que instrução ele traz, capítulo 5 ao 7, ele vai trazer instruções sobre a vida moral, a vida sexual. Ele fala do perigo do adultério, o perigo da impureza. Ele fala para os homens para fugir da mulher adúltera. Ele fala, a mulher adúltera vai destruir a sua vida. Destruir a sua vida. Ele fala da pureza, ele fala da fidelidade do casamento. Provérbios 31, verso 10 ao 31. Ele fala sobre o poder das palavras. Provérbios 18, 21. Palavras podem edificar ou palavras podem destruir. Nós temos aqui a sabedoria, ela se manifesta na maneira como nós falamos. Provérbios 10, 19. Vamos ver aqui Provérbios 10, 19? Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então ele está dizendo assim, quem fala demais, o pecado está presente. Agora, quem controla a língua, aí eu tenho que lembrar de um salmo de Davi, que ele ora falando assim, Deus, põe um guarda na minha boca. Ele fala sobre riqueza e pobreza, e eu gosto muito disso, porque ele fala do perigo da ganância, do amor ao dinheiro, Provérbios 28, 22. Ele fala da justiça social, o cuidado com os necessitados. Ele fala sobre disciplina, sobre educação. Ele fala em Provérbios 13, 24, a correção como forma de amor. A gente está aqui perto, ó, 13, 24. Aqui, ó. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, olha como que nós temos ensinos tão práticos para nossas vidas. Então, vamos lá. A sabedoria de Deus, aqui em Provérbios, ela se aplica em todas as áreas da vida. Irmãos, não é só Provérbios. Não é. É todo esse livro, a Bíblia. Ela aplica em todas as áreas da nossa vida. E ela nos ensina a como viver de maneira íntegra. Por isso eu gosto de usar essa expressão da Bíblia como manual que nos ensina como viver nesse mundo. Ele traz também ensinamentos sobre as consequências da insensatez. Eu gosto muito dessa parte. Provérbios 28, 26, o tolo confia em si mesmo e rejeita a sabedoria. Provérbios 10, 4, a preguiça leva à pobreza e miséria. Provérbios 16, 18, o orgulho precede a queda. Então nós temos conselhos aqui tão fortes, tão fortes, tão fortes. Por exemplo, Provérbios 10, 4, estou pertinho aqui, 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Quando eu vou aconselhar jovens da igreja que estão aí namorando, querendo casar, eu sempre pergunto para ela, olha, essa pessoa que você está querendo casar, esse rapaz, ele é preguiçoso? Porque eu falo com ela, se for preguiçoso, você está casando com alguém que vai condenar você à pobreza. Gente, olha que ensinamento precioso para passarmos para os nossos filhos. Né? Provérbios 16, 18, o orgulho procede à queda. Então, esse livro ele traz para mim e para você esse ensinamento. A tolice vai levar à destruição. A tolice, o orgulho, a preguiça. Mas o convite de Deus é para que eu e você possamos buscar sabedoria, porque Deus não quer a minha e a sua destruição. Por isso o livro de Provérbios está aí, prontinho para mim e para você. E ele mostra também que Deus é a fonte de toda sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria, não a sabedoria desse mundo. Tiago vai falar que a sabedoria deste mundo ela é má, ela é diabólica, mas a sabedoria de Deus, que desce de Deus, que vem de Deus. Provérbios 2,6 diz assim, o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Deixa eu ler aqui um texto que eu gosto muito de Paulo, gosto muito mesmo. Eu lembro desse texto por causa de algumas canções antigas, que está em 1 Coríntios 1, 24. Porque nós falamos tanto de sabedoria aqui, 1 Coríntios 1, 24, Paulo diz assim, ó, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, Cristo, ele é a sabedoria de Deus, ele é a encarnação da sabedoria de Deus. Provérbios 3,5 vai dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, a sabedoria bíblica nos leva a Cristo. E Cristo é a verdadeira fonte de entendimento. Vou repetir: a sabedoria bíblica te leva para Cristo e Cristo é a verdadeira fonte de entendimento. Então, o que nós aprendemos hoje? Que Provérbios ensina sabedoria prática. Por isso eu vou de novo dizer para você: leia este livro, leia ele várias vezes ao longo do ano, em toda a sua vida, porque ele vai te ajudar em todas as áreas da vida. Vai anotando essas máximas e vai aplicando na sua vida. O que aprendemos hoje? O que Provérbios nos ensina, que o temor do Senhor é a base da sabedoria. Nós temos aqui os temas principais desse livro, inclui relacionamentos, honestidade, disciplina, pureza. Ele nos mostra que a insensatez leva à destruição, mas a sabedoria conduz à vida. Então entenda, Deus é a fonte suprema da sabedoria. Vou novamente dar essa dica para você. No nosso canal do YouTube, você vai encontrar a Bíblia em um ano, onde na leitura do livro de Provérbios eu explico 3 capítulos diários. Então leia esse livro, leia ele, coloque em prática que você vai perceber uma mudança muito grande na sua vida. Deus abençoe você que é um colaborador que tem abençoado missões e tem feito o nosso curso de teologia e está caminhando para receber a certificação desse curso de teologia da Imagine. Deus abençoe sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos para o livro de Eclesiastes. Deus abençoe sua vida.